Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Rafael Steffes Podcast. Por que especial? Estamos comemorando hoje um ano de programa, né? Muitos convidados, muito aprendizado, muita coisa legal. E nesse, não poderíamos trazer um convidado de peso, né? Um cara que entende tudo aí de varejo, é inspirador, é palestrante, trabalha arduamente na inovação de varejo, né? O Caio Camargo, nosso parceiro aqui que está compondo essa mesa hoje junto com o Mário Espanhol, o nosso CEO, que dispensa apresentações, né? Olha, que honra, cara. Muito prazer estar aqui com vocês. Uma honra grande, ainda mais um episódio de um ano junto com vocês. Um ano muito de... bom. Só que subiu muito a régua, agora tem que entregar muito pro pessoal aí agora. É por isso que nós trouxemos, não, Mário? Estamos em casa. Eu já mostrei um pouco do nosso Parque Fabril para ele, mas foi muito rápido, né? Rapaz, no que deu tempo de ver, já fiquei impressionado, não se preocupa. Ô Caio, me fala um pouquinho primeiro. Se apresenta aí, claro que você é um cara extremamente conhecido no varejo, né? Como a gente atua, o teu foco é um varejo mesmo, é voltado à parte de varejo. Nós temos aqui um podcast que atua saúde, lazer, esporte. Fala um pouquinho para esse pessoal aí quem é o Caio. O Caio, como que é o trabalho dele. Inclusive Perfeito. Aqui eu tô numa responsabilidade. Quem não conhece, ele tem um podcast, ele é o Varejo Cast, que foi eleito, né? Foi eleito até pela IBEVAR, né? IBEVAR e a FIA, exatamente. Como o melhor varejo, melhor podcast de varejo 2023. Pois é. Não existe um ranking oficial sobre isso, então foi pelo mérito do trabalho nessa história toda, né? Que a gente desenvolveu ao longo desse ano. Eu e meu parceiro, o Fred Alecrim, abraço, Fred, nessa história toda, mas Cara, eu tô há 25 anos nesse mercado e varejo é uma coisa que a gente fala, né? Uma vez que entra no sangue, não sai mais. A gente se apaixona por esse negócio, não tem como. De fato, eu sou obcecado, apaixonado pelo mundo do varejo e consumo. Gosto de dar pessoas, não modelos de negócio. Eu acho que quando a gente entende o consumidor, a gente entende como eu consumo no supermercado, na farmácia, na loja de moda, ao invés de ficar fechado só numa verdade de um único mercado. Até porque acredito que o varejista hoje, o empreendedor, ele tem que estar olhando muito além do próprio segmento para descobrir novas nuances, novas oportunidades ou até questões aí que podem afetar seu mercado de uma maneira ou outra, tá? Eu sou arquiteto, me formei em arquitetura, não tem nada a ver com o que eu faço hoje nessa história, mas eu acho que a gente sempre fala muito sobre resiliência, sobre as empresas estar se transformando, e eu fui me moldando ao longo da minha carreira de acordo com as oportunidades, de acordo com o que eu entendia do mercado. Então eu entrei pela porta da arquitetura no mercado de varejo, desenvolvendo layout de loja, fachada, começando lá em final dos anos 90 com material de construção. Não tinha nada a ver com o meu core hoje, que está muito mais para moda, franquia, outros tipos de mercado. E quando a arquitetura não me entregava algumas respostas. Por exemplo, por que uma gôndola nesse sentido vende e no outro sentido não vende? A gente não aprende isso na arquitetura. E lá no final dos anos 90, começo de 2000, eu fui atrás de MBAs em marketing ou pós-graduações que tentassem me ajudar a ter algum conhecimento de marketing para agregar nessa história. E acabei fazendo um MBA nessa história toda para começar a entender layouts. Dali a vida foi me levando a alguns caminhos e em algum determinado momento, lá de 98, mais ou menos, 2008, eu resolvi começar a botar algumas ideias online. Comecei a escrever um blog. Tinha até vergonha de falar blog, porque em 2008 não era todo mundo que fazia isso, escrevia na internet e tal. Eu fiz parte de uma primeira leva aí do pessoal de negócios. Eu, Portal de Administradores, Mundo do Marketing. Eu lancei o que chamava Falando de Varejo, que era um blog que tinha, em 2008, chegou a ser um dos blogs mais lidos sobre varejo. Mais de 20 milhões de pessoas leram aí ao longo da jornada de 10 anos dele e tal. Foi bem legal essa trajetória. Mas dali eu comecei a olhar outras mídias, outros mercados e até por uma questão de começar a desenvolver networking, eu comecei a conhecer um pouco mais a área comercial, me apaixonei pelo vender no B2B e comecei a surfar mercados de tecnologia, né? E comecei a entender também inovação, começar a me apaixonar por inovação no varejo, porque meu grande propósito hoje é provar que inovação não é só de tecnologia. Eu aprendi muito na inovação estudando tecnologia. Mas acho que inovação ela está em tudo que a gente faz. É um jeito novo de atender, é um jeito novo de vender, é um jeito novo de se comunicar com o cliente. Então, assim, muitas das inovações, elas são gratuitas. O mercado varejista tem medo de inovação. Ele tem medo porque ele acha que não tem tempo. A gente mostra que inovação é um tempo de processo.
Você tem lá uma loja pequenininha na cidade com 5 pessoas, tal. Se o cara dedicar 1 hora por semana, quase como um culto, que ele tem que fazer, tem que ser naquele dia, naquela hora, para todo mundo discutir novas ideias, ele já começa a ter um processo de inovação na empresa dele, cultura de inovação. Muita gente não quer fazer inovação porque acha que inovação é cara. Sim, tem inovação que tem um investimento alto, mas tem muita coisa pequena que é simplesmente você executar. Que dá resultado. E dá resultado. E eu acho que essa é a melhor coisa. Que é o meu mantra, que eu ia falar isso aqui, que é testa tudo, cara. Se não der resultado, volta para trás. Mas não deixa de aplicar, não deixa de testar. As pessoas têm medo da história. Porque é o terceiro medo. Então, o medo do tempo, a questão do dinheiro e o último é controle. A gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo de sair da zona de conforto. Inovação é muito sobre isso. Pra você dar um pulinho fora da caixa, molhar o dedinho na piscina ali, ver se a água tá fria ou tá quente, se tá boa ou não tá para você. E se não tiver boa, volta, cara. Vamos descobrir um outro jeito, vamos adaptar, vamos aprender com o erro. Se fala muito isso nas escolas de inovação e tal. Né? Fail fast, que é bonito falar em inglês, né? Fale rápido, mas aprenda rápido também. Então tem muita coisa. Tá? Então minha jornada é uma jornada de transformação, apaixonada pelo mercado de varejo. E aí no último ano agora, em janeiro, eu embarquei num projeto que já existia, que era o VarejoCast. Ele já existia há 6 anos, esse podcast. Eu também tinha um outro podcast jogado lá no meio do limbo do Spotify. Vocês vão achar eu falando de varejo perdido em algum lugar lá do Spotify, por exemplo. Só que é um projeto que eu me juntei com o Fred, né, com o Fred Alecrim, a gente resolveu dar uma nova cara, dar um novo ritmo. A gente entende que com o ritmo, com a frequência certa, a gente consegue criar e tivemos um sucesso. Começamos em janeiro o projeto e logo em janeiro na NRF a gente chegou no top 30 do Spotify de negócios. A gente falou, opa, tem alguma coisa aqui que a gente não tinha percebido. A gente veio meio que para brincar nessa história, mas acho que o tipo de linguagem estava faltando no varejo, mais acessível, mais pé no chão, de conversar com o pequeno e tal. Então a gente começou a retransformar essa história. E agora num processo de frequência que já tem, são 3 episódios por semana, a gente está num bom lugar de mercado hoje. Com muita coisa para fazer ainda, mas num bom caminho até agora. Bacana. E assim, o que a gente consegue ter de cenário voltado ao setor de varejo hoje, na tua visão? Como que você traduz esse cenário que nós vivemos hoje? Cara, o varejo está se redescobrindo. A gente é fato desde o começo do ano, a gente fala de varejo de volta ao básico, né? Todo mundo fala isso de uma maneira brutal, varejo raiz, varejo de volta ao básico, mas poucos explicam os porquês do básico. O cenário é o seguinte, quando chegou nos Estados Unidos na NRF, inflação em cenário americano, caótico. Ponto 1. Ponto 2, eu tenho um cenário econômico ruim, ou seja, eu não consigo, né, tem que fazer as pessoas estão comprando o básico delas, não estão comprando supérfluo, elas não estão comprando qualquer coisa e tal, então elas estão redirecionando o consumo delas, eu preciso redirecionar minha marca. Ponto 2, existe um desafio global no varejo de mão de obra. Sim. Hoje, como é que você convence um novo talento a trabalhar numa jornada de 6x1 no varejo, quanto tanto trabalho híbrido, home office, né, OnlyFans, NPC de TikTok, dancinhas, etc., um monte de série de opções ali que as pessoas têm. Que nós estávamos falando, vamos trabalhar sábado, domingo, feriado, né? Não convence, né, nessa história toda. E o terceiro é que tudo que se falou de inovação, de novas tecnologias, mudança no mundo nos últimos 2, 3 anos, não entregou resultado. O tal do metaverso. Ninguém ganhou dinheiro com o metaverso. Né? Quem tentou, virou buzz de marketing e deu. NFT. Tivemos marcas brasileiras lançando NFT. Granado lançou, Aramis lançou, Reserva lançou. Uma série de marcas. E não aconteceu nada. Né? Nem lá fora. Tá? Então, assim, o fato é que um monte de coisas que eram para acontecer, não aconteceram. Metaverso só tem a minha teoria. Metaverso vai acontecer. Qualquer um que tenha filhos aqui na idade de... Filhos, netos, sobrinhos, tanto faz, na idade de 10 ou 15 anos, já percebe o movimento que as crianças já não querem mais brinquedos, elas querem créditos. Quero crédito do jogo tal, quero crédito do Roblox, do Minecraft, do joguinho. Essa galera, ela vai chegar daqui 5, 10 anos no mercado de consumo. Eles vão consumir com recurso próprio. Então essa é a galerinha que vai fazer o metaverso acontecer. Acontece que a gente quis colocar a gente no metaverso. A gente quis colocar pessoas de 40 anos no metaverso quando a gente não tinha esse consumo. Então ela vai acontecer. A gente o Mark culpa do Zuckerberg, né? Ele antecipou muito essa conversa. Então ela vai acontecer o movimento, mas no momento certo. Por enquanto, é buzz de marketing, nada mais. Então, assim, só que tem um detalhe. Eu acho que... Eu sinto, por exemplo, eu tenho uma filha de 19 anos. O amadurecimento dela de 2 anos para cá é gigante. E ela está mudando muitas coisas. Sim. Na forma dela pensar. Quando esses caras que compram crédito chegar nos 30, 35 anos, eles vão comprar
um sapato digital para olhar para ele ou vão comprar um sapato físico para usar ele? É possível as duas coisas. Eu acho que para nós ainda é uma bola de cristal entender esse mundo. Estou contigo nessa história que essa é uma dúvida que fica, né? Fica porque não dá pra gente prever. Eu acho que porque até os 30 anos você quer mudar o mundo. Depois dos 30 você vê que o mundo te mudou. Um pouco. O grande problema que a gente tem nessa geração, Mário, tem uma conversa que eu faço mais extensa assim, que eu faço um cross entre as gerações que a gente tem de consumo, X, Y, Z, Millennium, Alpha, tanto faz, e um pouco no mundo dos videogames. Porque você tem que parar, se você parar para pensar, um adolescente, por exemplo, ele fica lá 4 horas na escola e 8 a 12 horas no eletrônico, nos jogos. Então você achar que os jogos não influenciam na maneira dele se comportar, que esse meio digital não influencia, é uma besteira. Ele recebe muito mais conteúdo desse mundo digital do que esse mundo fechado. Eu sou da geração X, lá dos anos 80, tal, nessa história. Então, meu primeiro videogame foi o Atari. Então, minha infância foi jogando videogames que eram extremamente limitados, com um caminho que eu tinha que ter uma racional de saber manipular ou fazer aquela coisa certa, quase de maneira repetitiva, né? Intuitiva. E se eu ganhasse o jogo, no outro dia eu tinha que começar todo ele de novo. E se eu perdesse o jogo, eu teria que começar todo ele de novo. Porque não tinha salvar, não tinha nada que tenha nesses videogames de hoje. Não à toa, é a geração mais resiliente que a gente tem. É a geração que aprendeu a perder. Dá para falar isso de cada geração, de cada evolução. Mas eu queria só chegar nessa última geração que a gente está falando, que é a Alpha. Se você pegar uma criança nessa faixa e ver o que ela está jogando hoje, ela não está jogando. Ela está co-criando mundos de acordo com um código do Roblox, do Minecraft, que seja. Então, a gente está pegando uma geração que ela está criando mundos à sua própria regra. Elas estão criando sua própria regra de jogo, sua própria regra de mundo e tal. Essa geração, quando chegar no mundo, entre aspas, adulto, no mundo real, vamos dizer assim, nós vamos ter alguma geração frustrada. Não falo nem do 19 anos da tua filha, eu falo uma para trás que está chegando, meus filhos. É a geração mais recente, a Alpha mesmo. Porque, o problema, uma coisa que eu tenho um hábito em casa, e eu acho que foi transformador pós-pandemia lá em casa, sei que a gente já sai um pouquinho do varejo, mas já que vocês estão um tema mais aberto... Mas varejo é comportamento, total, né? Então... Em casa a gente tem um hábito que a gente começou na pandemia de jogos de tabuleiro. Então a gente tem uma ludoteca hoje em casa com mais de 150 jogos. Mas essa história começou na pandemia, quando meus filhos eram bem menores, né? A gente estava todo mundo sentado no sofá, cada um com o celular, TV passando Netflix lá, falando sozinho. E eu me toquei que aquilo ia dar muito errado. A gente estava perdendo um momento importante de conexão com meus filhos, que a gente não sabia como é que ia ser essa história. E aí fui pesquisar e encontrei o mundo dos jogos de tabuleiro, onde eu podia sentar e interagir um pouco mais com eles. E assim, eu falo muito sobre perder, eu falo assim, a melhor coisa que os jogos de tabuleiro me deu é que eu ensinei meus filhos a perder. Então meus filhos estão muito mais preparados para um fracasso hoje, de levantar e falar, vamos embora, entendeu? Porque a gente joga interagindo com eles. Então eles entendem que a regra é aquela para todo mundo e que eles têm que aprender, e se perdeu, vamos jogar mais uma partida. O que você aprendeu dessa vez? O que nós vamos fazer agora? Então isso ajudou a evoluir um pouquinho nesse conceito de filhos, que é uma coisa que, infelizmente, muitas famílias perderam, cara. Tive muita mãe. A maioria, né? Tive muita mãe, cara, falando isso. Meu filho não sabe perder. Tem que ser o mundo dele, a regra dele, e ele não se encaixa na regra do mundo hoje. Então tem um pouco de... Vai sofrer muito. E a gente não sabe qual vai ser o impacto disso no mundo do varejo daqui 5, 10 anos. Não tenho a mínima ideia. Por enquanto é uma bola de cristal, porque a gente vive num mundo que... Os especialistas chamam de... A WGSN tem um nome para isso, né? Eles falam que o WGSN é uma das grandes consultorias de tendências de mercado. Sim. Eles falam de permacrise ou policrise, né? Que é um mundo onde está tudo tão interligado, como se fosse uma teia de aranha, que de fato, se você chacoalhar alguma coisinha desse lado, tudo chacoalha na teia inteira, né? Estamos aqui em meio com essa gravação à crise de Israel nesse momento. Já estão falando que isso impacta dólar, isso impacta petróleo, isso impacta Brasil, isso impacta tudo. Então, a gente não tem nada a ver diretamente falando com o que está acontecendo lá. Mas tudo aquilo que está acontecendo lá impacta no todo. Então, vai impactar a gente, né? Prever 6 meses para frente hoje é um desafio de bola de cristal. Porque daqui a 6 meses alguma coisa pode acontecer e chacoalhar o mundo, né? Para o bem ou para o mal. Há 1 ano atrás a gente não falava de inteligência artificial. Hoje, exato, a maioria todo mundo virou expert dessa história. Então, assim, o mundo muda numa dinâmica muito rápida. Então, assim, existe um desafio aí tá vindo para ajudar um monte, né?
Vai racionalizar muita coisa. Total. Não, eu sou um heavy user de inteligência artificial, para mim, só que o grande aprendizado de inteligência artificial, passado o hype, né, tal, essa história assim, não é um guru. Inteligência artificial não pode ser guru. Ela é um estagiário, ela é um assistente. Ela tá lá para melhorar a tua produtividade. Exatamente. O melhor jeito de resolver isso para as pessoas, Mário, eu brinco assim, ó. Você vai contratar um trabalho numa agência de publicidade. Se você contratar a agência, botar ela na tua frente e falar assim, faz uma campanha aí, você sabe que a campanha vai ser uma porcaria. Porque você não brifou a agência. Então eles vão criar alguma coisa para você e você vai fazer o quê? Você vai reclamar, não vai? Isso não está de acordo, eu queria assim, queria assado, eu queria que tivesse isso, tá? E a gente fala, agora entendi. Ela vai reprocessar e redesenhar. Inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Você bota lá no input as tuas ordens, o que você quer, ela cria o processo dessa história, ela vai desenvolver para você e vai te entregar no output o produto final. E você tem que fazer o quê? O feedback. Aceitar ou não, ou pedir para corrigir essa história. O que as pessoas não entendem é que a parte do input e a parte do feedback, ela sempre vai ser humana. A inteligência vai ser... Agora, a parte de processo e output, sim, nós vamos mudar. A gente acabou de olhar a tua fábrica aqui fantástica e falou, cara, uma fábrica acelerou a produção em X pessoas. Eu tenho menos pessoas trabalhando, mais otimizadas por causa da... É isso que é IA. No final das contas, é produtividade. A realidade, eu tenho empresa há mais de 40 anos. E eu vejo o que nós estamos vivendo hoje, talvez numa velocidade um pouco maior, mas isso aconteceu 10 vezes nos últimos 40 anos. Exato. Os melhores crescem, os piores sobram. A peneira. O mercado mundial sempre foi assim. Minha empresa tem 100 anos, e daí? Isso não quer dizer nada. Se tu evoluiu, tu vai ficar mais 100. Se tu não evoluiu, ou seja, tu não tem a cultura de evoluir, de saber o que está acontecendo no mundo, de saber o que teus melhores concorrentes fazem. E de se adaptar também. Né? E realmente pensar em evoluir e melhorar as coisas em todas as áreas da empresa, tu vai sobrar. É muito simples. Entende? Por exemplo, nós passamos um período aqui, por exemplo, nos anos de 86 a 94, eu exportava 90% dos couros. Aí em 94 veio o Plano Real, o dólar valia mais que o real valia mais que o dólar. O que os importadores fizeram? Subiram todos. E aí? Aí você tem que reinventar o teu negócio. Então eu te falo, eu já reinventei só a coroquímica umas 10 vezes. Perfeito. Né? Eu nunca me imaginei dentro do automotivo, como eu te falei, mas eu fui por uma necessidade de mercado. E aí eu me aliei com os melhores, desenvolvi um couro de altíssimo nível e esperei 8 anos para aparecer a oportunidade. Fiz 302 amostras em 8 anos. E hoje a galerinha acha que em 6 meses vai virar diretor. Não é assim que as coisas funcionam. Não é. Então o varejo tem que ter resiliência, tem que ter capacidade de observação, tem que ter humildade para reconhecer que precisa mudar. Nós estávamos falando um pouco sobre o negócio de ego antes aqui. É isso aí. Então, a gente tem mais de 200 franqueados, tem 500 lojas. A gente vê claramente por que um ou outro vai mal e os outros vão bem. Porque as pessoas não escutam, não avaliam, vivem no mundinho pequeno delas. Hoje não, sempre você tinha que estar ligado. Quando eu comecei o Curtume, a cada 90 dias eu passava 15 dias na Itália. Para pegar tendência e tudo mais. Eu pegava informação preciosa. E mesmo hoje... E os caras achando que eu estava passeando lá. Né? E mesmo hoje com o sucesso que você tem, a gente fala... Quanto maior o sucesso que uma pessoa tenha, menos ela tem que confiar na zona de conforto. A zona de conforto é um lugar muito perigoso. Sim. Se a gente pegar historicamente nas escolas de administração, posso falar uma série, Blockbuster, Kodak, Olivetti, Nokia, todas as líderes de mercado. A Kodak inventou a máquina digital. Todas líderes de mercado que só que engavetou. Engavetou porque falou, não, eu quero continuar a vender filme. Exato. O mundo não vai andar. Papel, né? O mundo, assim, você pode ter a opção de ficar parado, mas o mundo vai continuar a correr. Alguém vai te atropelar. Alguém vai te atropelar, cara. Tem uma brincadeira que eu faço, que é muito simples. Eu falo assim, ó, Mário vai chegar... passamos o final de semana, mas chega sabadão, Mário vai pedir uma pizza. Não, você vai pedir uma pizza, Peterson. Aí...
Tá bom, a pizza chega para você daqui 3 horas. Você aceita? Não. Ah, mas eu tô te entregando o produto. Por que você não aceita? Exato. Mas por que você não aceita em 3 horas? O costume levou a gente a isso, a rapidez. Porque né? todo o resto do mercado te Exato. entrega um tempo mais rápido. Exato. E a questão é o seguinte, às vezes as empresas estão tão presas nos seus processos, eu não consigo acelerar, meu processo é esse, porque é caro, porque... Tudo bem, cara. Só que você Teu cliente não quer saber disso. Não quer saber. Você está se enterrando, sozinho. Eu conheço, sei lá, um case que é uma empresa dessas de chocolate premium, fino, numa época de Páscoa, a pessoa veio falar comigo e falou, meu site não vende, cara. Não sei o que está acontecendo, meu site não consigo comprar pelo site e tudo mais e tal. Vou dar uma olhada junto. Na hora que eu abri o site da pessoa, em época de Páscoa, estava assim, entrega em até 5 dias úteis na cidade de São Paulo. Vai, né? Quem que quer isso? Não, eu falei assim, não dá, cara. Ela falou, mas é o que eu consigo fazer. Eu falei, então é melhor você nem fazer. Deixa só pra loja, esquece. Não vende online. Não vendo nada, mas não vai vender nada. Mas acontece que você faz a brincadeira com a pizza ou com o chocolate, mas o fato é que tem muitas empresas engessadas em 10, 20, 30 anos de expertise congelado e que não vê que o mundo tá mudando de volta. Mas deixa eu te falar, por exemplo, há 40 anos atrás, quando eu abri meu curtume, os curtumes meus concorrentes levavam 3 meses para entregar um couro. E eu me aliei com os caras que faziam semi-acabado e eu entregava em 4, 5 dias úteis. Aí depois, os caras não entenderam porque que eu tomei o mercado deles. Eu tinha informação de moda, tinha tecnologia e tinha agilidade. Exato. A preço de mercado. Cara, mas a gente não consegue se adaptar a ele. Tudo bem, vocês vão morrer. E é o que aconteceu. Vai ficar para trás. Só para tu ter uma ideia, eu comecei 1 ano e meio depois, eu tinha 25% do mercado de Franca. E aqui tinha 18 curtumes e tinha gente de fora que vendia. Então, o que eu quero te dizer com isso? Inovação não é hoje. Foi sempre. Foi sempre. Eu uso o contexto que inovação nunca é um salto para o futuro. Ele é uma maneira de você acompanhar o presente no tempo presente. A inovação, uma empresa que tem cultura de inovação, ela está sempre se ajustando. Mas é um degrau por dia. E não ter que subir uma escada toda a 45 do segundo tempo. É um degrauzinho por dia. Coisa simples, tá? Eu já uma doceria famosa. Esses dias eu estava lá. E aí a gente está com dificuldade de venda, não está tracionando, as lojas que a gente tem no shopping não está vendendo e tal. E eu comecei a observar e conversar e tudo mais. Eu falei, olha, o teu problema é que o cara do balcão precisa explicar muito sobre o que está na vitrine para o teu cliente. A tua vitrine tem que vender sozinho. Eu falo assim, às vezes a gente tem que deixar de fazer o perfeito, mas fazer alguma coisa. Eu falo assim, me dá uma etiqueta de preço. Dessas que você está usando aqui na frente com o preço colocado. Era um acrílicozinho com papelzinho branco com o preço bonitinho, impresso e tal. Eu falei assim, qual é o produto que mais vende na tua filial lá dos Estados Unidos? É esse aqui. Aí eu falo, número 1 de vendas em Nova York. Pus lá do lado. Qual é o produto favorito do chefe? Esse aqui. Tá. Esse aqui é o favorito do chefe. Põe do lado. Esse aqui é uma receita americana que a gente tem. O pessoal acha que é pão de queijo, uma outra receita. Eu falei, não, perfeito, legal. Receita não é pão de queijo. Receita americana exclusiva. Experimente agora. Para tu colocar do lado do preço. 15% a mais de faturamento no final de semana de cada produto. Ou seja, papel e caneta. Não tem tecnologia. É ação, cara. Aí entra o arroz com feijão. Né? E se tivesse dado errado? Chama-se autosserviço. E se tivesse dado errado? O cara olhou para aquilo e disse assim, eu quero um desses. Acabou. Eu falei, depois você faz com a fonte bonitinha, mas já faz agora. Testa agora. E se der ruim, não deu nada, tira. Não tem problema, não doeu, não teve custo. É ação, as pessoas deixam de fazer ação. Loja pequena fala assim, atende diferente, combina um jeito diferente de atender, uma frase nova, uma brincadeira diferente. Se não der efeito, 2, 3 dias não der efeito, volta para trás. Não há dor. As pessoas têm medo de voltar para trás. Você falou uma coisa importante, fazer diferente. Quando eu morei na Itália em 1990, eu fui para lá para abrir um depósito de couro e exportar couro e distribuir na Europa. Em 90 dias eu vi que aquilo não ia virar, porque nos anos 90 as fábricas italianas começaram a migrar praticamente todas para a China, usando mão de obra chinesa, Sim. técnicos italianos, equipamentos italianos e desenvolvimento na Itália. Falei, o foco não é mais Itália, é China. Aí eu conheci uns caras que fabricavam grandes marcas da Itália e estava jantando com o cara um dia, eu falei, cara, eu sou muito bom em couro, mas sapato eu preciso aprender, eu quero ficar 1 mês na tua fábrica. O cara disse, não é possível. Eu disse, não, tu não entendeu, eu vou te dar $50 mil para ficar 1 mês lá.
Aí o cara disse assim, quando tu vai lá? Quando tu começa? Aliás, você começa quando? Né? Por quê? No Brasil tinha 6.500 fábricas. Por que eu ia ser a 6.501? Eu tinha que ter um diferencial. Com certeza. Qual é o diferencial deles? Alta qualidade, pequena quantidade, grande diversificação. As fábricas brasileiras e as fábricas fora da Itália, elas têm uma grande dificuldade em diversificar. Eles precisam de volume para produzir um produto, porque eles levam 2 horas para mudar de forma. Eu levo 6 segundos. Porque minhas máquinas são tudo computadorizadas. Sim. Então, o que acontece? Eu não tenho nenhum produto que eu fabrico mais que 5 dias. Você nem tem forma, você tem só o desenho, né? Antes eles tinham forma mesmo, de corte, entendeu? né? De então, faca, o que acontece? Eu fabrico 5 dias um produto, no 6º dia é outro, no 6º dia é outro. Tem produto que eu fabrico 2 dias. Você tem que ter pessoas especializadas, isso eu levei 5 anos para formar. Você tem que ter o equipamento certo, você tem que ter o layout certo, você tem que ter o desenvolvimento certo e ainda tem que ter o cliente. É a parte mais simples. Entendeu? Então, no início, nos primeiros 4 anos, eu perdi $5 milhões com esse projeto. E a galera aí do Curtume disse, pô, para com isso e tal. Eu disse, não pô, para, eu estou correndo atrás de um sonho meu. No 5º ano eu empatei. Eu falei, bom, já empatei, agora eu vou buscar de volta o que eu perdi. E aí, 96 eu abri 2 lojas, 98 tinha 8, 2002 tinha 60, 2006 tinha 160, eleita a melhor franquia do Brasil, 2012 tinha 300 lojas, eleita a melhor franquia do Brasil de novo e hoje tem 560. Então, resiliência e observar o mercado. E aprender com erro. Por que tu vai na NRF? Valia para observação. Para ver o que tem de melhor no mundo. Esse é o esquema, né? Mas uma coisa que te trouxe até aqui, é legal pontuar para essa galera que está escutando a gente também, é cada vez que você errou, porque você não acertou sempre com certeza, mas você olhou aquilo como um aprendizado, né? Sim, falou, sim. Cara, isso aqui não vai dar certo. Se isso não deu certo, quer dizer, você tem uma segunda vez que você pode insistir, mas você entra diferente, né? Então, assim, você tem que saber que nicho de mercado você quer entrar. Por exemplo, nós pensamos classe A, B+. Então, obviamente, nós pensamos em alta qualidade. Né? Porque essa pessoa, obviamente, ela pensa alguma coisa em preço, mas, acima de tudo, ela quer o produto que ela quer, porque ela tem poder aquisitivo para isso. Né? Então, se eu parasse essa empresa hoje, eu levaria talvez 15, 20 anos para voltar ao nível de tecnologia, de eficiência, de produtividade que nós temos hoje. Né? E uma coisa que a gente conversava em off aqui, que eu acho muito bacana disso tudo que a gente está conversando em alguns momentos você fala das marcas, das submarcas que você tem, né? Da arquitetura de marca que envolve a CS como um todo nessa história, mas você está sempre testando o modelo, cara. Eu acho que isso te coloca onde você está hoje. Que pera lá, eu acho que tem um campo para fazer aqui, eu vou fazer. Eu vou ver o que acontece. Você tem que ser inquieto. Tem que. Entendeu? Mas mais do que ser inquieto, tem que executar. Eu acho que essa é a parte que eu sinto que o varejista brasileiro, o empreendedor brasileiro ainda falta fazer. Ele pensa muito, ele discute muito, mas ele tem medo de botar o pé na pista. Ele tem medo de botar a questão no solo. Ele tem que testar o formato, porque a minha frase de cabeceira, Mário, troco todos eu acho por um único eu sei. Que eu posso achar a vida inteira, mas eu preciso saber as coisas. Enquanto eu não sei, não adianta. Minha esposa está comigo no shopping, ela falou, olha, será que essa roupa fica bonita na vitrine? Né? Será em mim? Eu falei, experimenta. Meu filho fala, pai, será que eu vou gostar desse prato? Eu falei, experimenta. Eu falei, porque não tem como a gente saber sem testar algumas coisas. Sim. Isso de testar, de colocar em prática, de fazer a parte da execução, realmente é onde a maioria das pessoas deixam de fazer, né? Muita programação, muito planejamento e pouca ação. Você estava falando um pouquinho aí do arroz e feijão, humanização. Eu gosto muito de uma frase, vê se você reconhece essa frase. Vamos ver. Ter prateleiras inteligentes e caixa automatizada é legal, mas o verdadeiro ROI vem quando você lembra o nome da cliente. Total. Né? Total. Gosto da frase. O cara disse que o cara é muito bom, o cara fez essa frase. Mas acho que o segredo do varejo é cliente. Acho que o Drucker fala alguma frase, ter um negócio qualquer negócio é sobre criar clientes. Qualquer negócio que a gente se envolve hoje é sobre criar clientes. Né? Então, assim, a gente está num negócio de criar clientes. Criar pessoas apaixonadas pela marca, criar pessoas que gostam daquilo que a gente tem, gostam do propósito da nossa marca, o que a gente quer mudar no mundo, transformar o mundo das pessoas. Eu acho que
o varejo trata sobre isso, né? A venda do produto é uma consequência, né? Se eu estou vendendo hora sapato, hora bolsa, hora roupa, não importa. A questão é entender o nosso consumidor de cabo a rabo. E o consumidor hoje, a gente vive um mundo de informação muito massificada. Eu lembro quando passava a pandemia, as lives de milhares de pessoas assistindo lives, né? E batendo recordes de YouTube, e streamings e tudo mais. E passar a mensagem instantânea via WhatsApp para grupos de discussão lá de 5 mil pessoas e tal. A gente não aguenta mais isso, cara. Sim. Quando alguém liga para você, fala no telefone, fala com você, sabe quem você é? Ô, seu Caio, tudo bem? Olha, você comprou comigo há uns 3 meses atrás ou 2 meses atrás. Olha, eu tô com um negócio aqui que eu vi que é a tua cara. Vamos conversar? Quer vir aqui dar uma passada e tal? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Estamos passando, sei lá, Dia das Crianças, uma data próxima aqui da gente. Não sei quando vai ao ar, mas uma data próxima, mais próxima que tá aqui. Cara, muito pai de família recebeu lá a oferta lá de loja de brinquedo, num bloquinho, mandado no WhatsApp, sem nome, nada, com qualquer coisa. Compre lá com desconto, compre agora 10% e acabou. Cara, aquilo pra mim é spam. Aquilo não é uma comunicação. A marca não tá falando comigo. Ela tá usando um canal de mídia. Não, era uma feira de comunicação, virou uma ferramenta de mídia, porque aquilo é um spam. Então, agora, se a marca falasse, olha, seu Caio, tudo bem, eu queria falar com o senhor, tem um negócio aqui pro teu filho, pra tua filha, tal. Pensei, separei, curadoria. Qual o grande segredo dos negócios hoje? Na loja física ou no digital? Curadoria. Hoje, mesmo o e-commerce hoje, ninguém quer vender no e-commerce. Assim, o cara não consegue mais competir num site próprio vendendo para um monte de gente. Esse espaço de site não existe mais, o marketplace tomou. Se é para comprar na massa, eu vou no marketplace. Eu tenho 1 ou 2 aplicativos no celular, que é o que o pessoal tem, e acabou. Agora, como é que um e-commerce próprio cria negócio hoje? Tendo curadoria, tendo nome, ofertando aquilo com gosto, né? Com autoridade daquilo que ele está fazendo. Aí ele consegue criar a relevância do mercado. Então, às vezes eu pego uma pessoa de pequeno negócio e falo, ai, cara, eu queria começar um negócio com várias marcas, eu não tenho a marca. Eu sou uma loja. O que eu faço? Curadoria. Tem que falar, se você é uma loja de jardinagem, você é o melhor jardineiro do mundo, ofertando o melhor que tem para a jardinagem do cara em apartamento. E você está escolhendo produtos e ofertando para esse cara. Agora, abrir um negócio de jardinagem como a cara do marketplace, com zilhares de ofertas lá, realmente você não vai vender para ninguém. Porque as pessoas não vão se interessar por aquilo que você tem a oferecer. Então, acho que tem um caminho muito de pessoas, cara. Varejo é gente, cara. É, sempre, né? Varejo é muito ligado a isso e sempre vai ser, né? É difícil você desvincular ele do comportamento. Né? Não tem como você. E nesse mundo com tanta experiência nova, tanta tecnologia, né? Eu falo de tecnologia porque eu comecei no varejo há 27 anos. E quando eu comecei lá como vendedor, você não tinha nenhuma dessas ferramentas que você tem hoje, que facilita. Isso que você falou de conhecer o cliente, saber ter informação do cliente, tem um monte de ferramenta hoje que te traz isso, né? Então aí falou um pouquinho de inteligência artificial, falamos da humanização, mas como que você vê o panorama hoje das lojas, loja física, loja online, personalização do mercado, como que você vê esse parâmetro? Não, primeiro você falou um negócio de dados que eu queria puxar um gancho. Vocês sabem qual que é o melhor CRM do mercado? É aquele que alguém usa. Ah, perfeito, perfeito. Porque você pode ter N marcas, N empresas e tudo mais, mas a questão é que se você não usa o CRM que você tem... E como usa, né? Porque tem muita gente que usa e não usa como deveria. Cara, se tiver um Excel bem resolvido, uma cadernetinha bem resolvida numa loja pequena, mas de fato usar aquilo para obter uma informação e criar uma ação a partir daquela informação, perfeito. É perfeito essa história. Cara, eu acho que o mundo, de fato, hoje, ele é cada vez mais sinérgico. Não vou usar os termos bonitos de mercado como digital, omnicanalidade e tudo mais, porque eu acho que faz parte da jornada que a gente está construindo e é a única jornada que existe hoje. Ela é híbrida, né? A gente quer esses movimentos, né? Nessa história. O fato é, quanto mais apenas digital é uma marca que nasceu no digital e está só no digital hoje, ela tem dificuldade de humanizar essa venda. Então ela fala, ou você vai para a curadoria, né? Ou tentar um live e-commerce, que é um jeito de você dar uma humanizada, ou muitas marcas fazem isso hoje montando pequenas lojas conceito para dar uma âncora, para que as pessoas conheçam um pouco mais da tua empresa. Assim como as indústrias criaram D2C também para se aproximar. Você falar que a Balduco está interessada em vender franquia e Balduco aqui, não. O negócio da indústria vende muito mais significativamente do que a franquia. Mas a franquia ela conquista novos consumidores o tempo todo. Dá visibilidade para a marca, né? As pessoas amam a marca da Balduco ali. Porque na prateleira do mercado, no médio prazo, talvez novos entrantes poderiam derrubar a marca. É isso que a gente fala. Então tem esse mercado da... Quanto mais forte ela fica, mais o mercado quer ela. Exatamente.
Então, o cara digital, ele está buscando o físico para humanizar essa história. Agora, o cara do físico, ele tem um competidor que ele nunca teve. Esse cara do digital chega com indicadores, KPIs, velocidade de comunicação que esse cara nunca teve. É o que você falou, o vendedor está lá, que nunca nem que o telefone quer usar, e aí você tem lá uma empresa com N algoritmos cuspindo informação o tempo todo para o consumidor. Nós estimamos que de 6 horas que um consultor fica em loja, durante 3 horas ele não tem o que fazer. E ele poderia usar isso como uma ferramenta fantástica, trabalhando o cliente à distância. Reconquista, conquista de novos, enfim, trabalhando aqueles que são fiéis para eles virem mais, ou vender à distância, ou eles participar mais do dia a dia da loja. Quer dizer, é tudo uma questão de... Eu sempre digo o seguinte, o consultor ele tem que ser que nem uma pessoa que vai fazer teatro. Ele vai fazer o show dele, mas ele está com 39 de febre e ninguém sabe. Exato. Entendeu? Porque ou os problemas têm que ficar em casa. Aqui é o meu ganha-pão e eu vou dar o meu melhor e vou, obviamente, ganhar mais dinheiro, deixar meu cliente feliz e deixar a loja saudável. Quer dizer, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, se tu tem uma renda variável, se tu tem um salário fixo, tu não vai te matar. Mas se tu tem uma renda variável, tu vai correr atrás, teoricamente. Sim. Só que a gente vê hoje que as pessoas muitas vezes não estão preocupadas com isso. Não. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, eu antes de eu ser empresário, eu fui vendedor. Eu saía às 5 da manhã de segunda-feira, voltava sábado de meio-dia. Mas eu... correndo atrás do seu. Eu estava correndo atrás do meu. Né? Então, quando você faz o que gosta e faz bem, obviamente que o resultado aparece. Agora, se o resultado não vem, não adianta você se esconder atrás da crise, atrás não sei do quê, porque quem é bom não precisa do fluxo. Exato. Ele vai atrás das pessoas que podem gerar o resultado. Exato. A gente conversava um pouco sobre isso também, que varejo não é fábrica. Varejo, o cara que entra no varejo achando que ele tem uma profissão, que as coisas vão acontecer sozinha, minha profissão é atender quem entra aqui e vender para quem deu. Esquece. Esse é o vendedor que a gente não pode ter mais na loja, que realmente esse novo mundo nesses últimos 5 anos remodelou o varejo e esse cara não funciona mais no varejo. Sim. A gente precisa de vendedores que entendam que a loja em si, ela é só o palco, usando a tua metáfora do teatro. Ali é meu showroom. Eu apresento, mostro, uso a sinestesia, tocar, sentir, pegar, para a pessoa conhecer a qualidade daquilo que eu vendo, né? Mas é meu espaço. Né? Agora, eu tenho que vender com uma gestão de carteira. Eu tenho que fazer a gestão de carteira de cliente. Eu tenho que saber quem são as pessoas que mais compraram comigo ano passado, como vendedor. Quem são os caras, os top 10 clientes que eu tenho que saber data de aniversário desse cara? Não preciso ter um sistema. Porque esse cara gosta de mim e eu tenho que gostar dele. Eu tenho que estar junto com esse cara. E, aliás, se o vendedor te desse em conta que isso é para a vida inteira, ele está criando o networking dele nessa história e não só o cliente da empresa que ele está hoje, né? Ele seria muito mais sucesso no negócio dele. Então, tem muita coisa a se criar a partir dali. A questão é, infelizmente as pessoas acham, olha, vou começar a trabalhar na loja tal. E aí? Não, vou entrar lá e vou ver o que acontece. E vou vender o que deu. Ah, por quê? Porque às vezes o salário fixo é confortável. Infelizmente. A pessoa assim que deixa com zona de conforto. A venda, a área de venda sempre foi tido com um pouco de preconceito. Era muito difícil alguém ver venda como profissão. Ver como atividade. Ninguém que você pergunta quando criança o que você quer quando crescer, ele vai lá, eu quero trabalhar no varejo. Mas é uma coisa, é igual você começou em uma área totalmente diferente, eu também. Eu entrei em vendas para me custear na época que eu fazia faculdade de Direito. Entrei e não consegui mais sair. E se tornou a minha profissão, é o que eu quero para o resto da vida, mas... E as pessoas muitas vezes têm esse preconceito e quando estão... não faz o seu melhor ali e às vezes aposta para outra carreira que não vai ter a mesma rentabilidade, a mesma qualidade que ele tem ali no salão de venda, em vendas, no varejo como um todo. Eu nunca vi nenhuma profissão que te dá tanta possibilidade de crescimento. É fato, é fato. Nunca vi. Eu falo isso porque assim, eu entrei como estoquista em uma loja. Eu passei por tanta estoquista, vendedor, subgerente, gerente, supervisor, gerente regional, gerente nacional. É tanta coisa que nenhuma outra profissão você tem isso na vida.
É verdade. E depende do cara. Depende simplesmente da pessoa estar no ímpeto de vender. Hoje eu estou vendendo na tua loja para você, mas eu sou um bom vendedor. Ele tem que entender que um bom vendedor, o papel de um bom vendedor hoje é fazer gestão de carteira, entender quem é o cliente, saber conversar com esse cliente. E assim, vai ter horas que ele não vai olhar para um CRM. Sábado à tarde. A loja não para de entrar pessoas. Ele vai atender de fato quem está entrando. Agora, segunda-feira de manhã, 10 horas, 11 horas da manhã, quando abre um shopping, por exemplo, a rua, né? Não tem ninguém na loja. Eu vou ficar parado conversando do reality show que eu assisti ontem, da novela que eu assisti ontem? Não, né? Cada hora que eu tô perdendo tempo sem venda, eu tô deixando de ganhar. Sim. O cara tem que colocar que é para ele essa venda. Não é para o dono da loja. É para ele, é pro bolso dele. Então assim, cara, o que eu posso fazer para vender nesse horário que eu não tô fazendo absolutamente nada? Deixa eu catar o CRM aqui, ó. Deixa eu olhar meus clientes aqui. Deixa eu chamar a fulana aqui, que faz tempo que ela não vem aqui, hein? Ô, fulano, tudo bem? Liga, telefona, pelo amor de Deus. Não manda só o áudio, né? Não escreve só um texto, achou que você... Telefona pra pessoa, liga. Ou manda um texto, depois tenta telefonar por cima, mas faça um contato com calor humano. Um calor diferente do calor do marketing tradicional, cuspindo mensagem o tempo todo. Isso está muito ligado também como você trata, como você acompanha seu cliente em loja na primeira vez. Se você cria ali uma sinergia, se você cria um atendimento de qualidade, esse cliente está muito mais receptivo para você. E aí tudo que você faz para tentar buscar chegar nesse cliente novamente, ele vai estar ali, né? Exato. O Mário citou a NRF, que é o big show, né, do varejo aí mundial. E como você falou mesmo, nesse ano foi muito voltado ao metaverso. Esse ano muito mais forte em inteligência artificial. Ano passado. Ano passado foi mais metaverso. E a próxima agora, que você acredita que vai ser ali as pautas principais? Cara, não estamos... Eu, particularmente falando, não vejo com um drive muito positivo. Porque os Estados Unidos não está bem. Lembrando que a NRF é National Retail Federation, a Federação do Varejo Norte-Americano, né? Então o momento agora é de cautela no varejo. Economicamente eles não estão bem, as pessoas não estão comprando, as marcas estão tendo problemas e dificuldades. Somado à economia também problemas de violência. Existe até um termo que está começando a ser cunhado pelo mercado que chama Fortress Retail, que é o varejista que aqui no Brasil a gente conhece bem isso, né? Mas eles estão trancando o produto na gôndola. Está tornando lojas fortaleza. Então era uma coisa que você via mais livre nos Estados Unidos e isso está um movimento um pouco contrário. Então acho que esse tom deve chegar em janeiro em Nova York. De maior periculosidade, de maior dificuldade de rentabilizar negócios, de trabalhar mais básico ainda possível para fazer vender, porque no momento, na operação, eu estou economicamente castigado, uma violência apertando ainda mais o meu cerco. Eu vou ter que fazer uma lição de casa muito boa para conseguir ter uma rede sustentável de negócios, para conseguir ter uma rede economicamente sustentável. Então acredito que o tom vai estar menos em novas transformações, ou novos modelos de consumo, ou novas utopias de mercado, para uma coisa mais raiz ainda do que foi esse ano. Acho que o tom vai ser por aí. Mas os Estados Unidos está passando por um momento difícil por alguns motivos. O primeiro motivo é que está entrando muito imigrante pelo Texas, e eles cansaram de lutar sozinhos, porque o governo federal do Biden não está nem aí para isso. Eles simplesmente agora estão contratando e levando os ônibus e levando os caras para Nova York e para Califórnia. E não tem. E assim. E aí o que acontece? Quer dizer, e outra coisa, a repressão ao trabalho do imigrante. Antes o cara arrumava trabalho, agora o cara não arruma trabalho, ele fica lá bagunçando, faz nada. E o excesso de consumo de drogas pesadas. Drogas para fentanil, K9, que deixa o cara vira um zumbi. Né? Então, Los Angeles, uma cidade que eu conheço, 30 anos, 35 anos. Tu vai lá, aquilo tá uma anarquia. E o varejo de lá tá fechando portas. Não tá segurando. São Francisco, Los Angeles, Nova York. Nova York a gente tava vendo coisas do tipo assim, o salário base em Nova York é em torno de $15 ou $14, alguma coisa assim. Eles ofertando fast food a $17 iniciais e não conseguindo fechar o quadro. Não consegue contratar. Então, assim, tem um problema acontecendo. E também com a pandemia o custo de vida subiu muito. Né? Então, assim, existe um problema de varejo lá que vai acabar um pouco com o momento mais belo da inovação, da transformação, mas acredito que nesse momento, quando você olha o cenário global,
é esse. O cenário global nosso não é um cenário de estar todo mundo bem, em paz e vamos tocar a vida. Temos nesse momento 2 grandes conflitos acontecendo aí, expostos na mídia o tempo todo, fora os pequenos outros que acontecem, né? Mas tem a Ucrânia e a Rússia. As sequelas da Covid ainda, as sequelas os 3 da anos COVID, difíceis, né? Total. Então, assim, um cenário de petróleo, dólar e tudo mais que... Juro alto. Sabe? Juro alto. China. Que para nós estamos acostumados com juro alto há 40 anos. Mas o mundo não. Para eles, um juro de 8% ao ano... Um processo europeu de União Europeia o tempo todo tremida, cambaleando. Então, a gente tem um cenário global não propício ao criar um novo, porque está todo mundo tranquilo. Então, está muito mais a fazer o básico nessa história. E é uma lição para todo mundo que é do varejo aqui do Brasil também. Porque... tu pode ser mais criativo com pouco, né? O que eu mais sempre brinco, Mário, eu falo assim, olha, eu já escutei sobre varejo 2.0, 3.0, 4.0. Na rua eu não acho 0.5. Se a gente fizer 1.0 no Brasil, a gente vai bem. Mas todo mundo aqui tem um caso que vai no final de semana em algum lugar, vai a uma loja ou num restaurante e é mal atendido ainda. Exato. E deixa ele falar, nunca mais entro nesse lugar porque estou sendo mal atendido. Então, o 1.0 do varejo, a gente tem um chão ainda para seguir. Antes de falar de super, hiper, novas tecnologias, de falar de metaverso aqui. A gente tem um chão. A gente tem dificuldades internas aqui que a gente vai precisar criar cenários. Agora, no momento acredito que há espaço sempre para quem souber trabalhar com cliente bem. Sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço para incrementar vendas, sendo criativo e criando coisas diferentes. E fazendo coisas diferentes. Porque uma coisa é pensar-se, outra é começar a executar. E assim, não tem medo. Você vai fazer 10, você vai errar 8. Mas 2 você vai acertar. Povos latinos querem relacionamento. Total. Nós somos calorosos, sinestésico. Se você não... abraço. Se a cliente não tem sentimento pelo teu atendimento, ela vai te trair. Ela vai em outro lugar. Verdade. Até ela achar quem cuida dela. É verdade. Não, tem vários casos que se conta sobre como atender bem e tudo mais, mas acho assim, a grande questão está sobre gostar de pessoas, sobre gostar de relacionar com pessoas. Não dá para trabalhar no varejo uma pessoa que não gosta de gente, não gosta de conversar. A gente tem um desafio nas novas gerações, porque eles estão tão fadados à tela digital que eles já perderam o contato humano de conversar. Não, vai lá e fala com aquela pessoa, não, que eu tenho vergonha. Mas daqui a pouco a pessoa está fazendo uma dancinha no TikTok para milhares de pessoas, não está nem aí. Então, assim, são mundos que o contato pessoal hoje se perdeu. Então, é uma chance, inclusive, para vendedores mais velhos se saírem melhor que vendedores mais jovens, né, nessa história toda. Porque eles conhecem melhor como se relacionar e conversar com as pessoas, abrir canal. Mas eu acho que é isso. Quanto mais você dialogar com o teu cliente, mais souber trabalhar com ele, melhor você vai fazer a venda. Não tenho dúvida disso. Assim, tudo isso que você falou, eu ia te perguntar como as empresas se preparam, né, para esse novo, mas é exatamente isso. Cara, é fazendo. Não tem, assim, você pode se preparar, como o Mário colocou, tendo escuta aberto. Abrindo o mundo, olhando, lendo o noticiário, entendendo o que acontece no mundo. Tem uma série de empresas, reportes, relatórios à disposição de todo mundo que quiser entender um pouquinho mais de mercado, certo? Nessa história. Mas a melhor consultoria que tem é teu cliente. O melhor consultor que existe é teu cliente. Conversa com o teu cliente. Cara, como é que tá sendo? O que podia ser diferente? Legal, ó. Junta teus 4, 5 melhores clientes da tua loja. Chama eles para uma conversa. Um champanhe, um bolo, alguma coisa assim. Bater um papo. E conversar. Falar, como é que a gente pode melhorar a nossa experiência? O que a gente pode fazer diferente aqui? O que era legal para vocês? As pessoas gostam, inclusive, de ser chamadas para ser ouvidas. Elas gostam disso. Então, assim, gostam desse espaço especial para elas. Então, vamos dar esse espaço para elas de voz. Quando eu falo em plateias de Sebrae e tal, público pequeno e médio, eu sempre falo assim, vou dar uma consultoria para vocês, que é a melhor consultoria que alguém pode fazer para vocês. É um exercício simples, cara. Simples. Fala assim, você vai catar, o único compromisso é que você vai fazer esse, no mínimo, durante 60 minutos. Senão não funciona. E a segunda parte do compromisso é que quando você fizer o exercício, o telefone tem que estar muito distante de você, lá na gaveta da tua mesa, do teu escritório, enquanto você fizer esse exercício. Eu falo simplesmente, faça isso. Tá no shopping? Papel e caneta na mão, atravessa, vai num café onde você consegue enxergar a tua loja, você vai só anotar. Só anotar. Só observar, 100%. Quantas pessoas passaram em frente da minha loja? Quantas pararam na vitrine? Quantas pararam na vitrine e olharam, entraram na minha loja?
Quantos que entraram e saíram com sacola, não saíram com sacola? Começa a fazer essas anotações. Você vai descobrir tanta coisa sobre a tua loja. Tanta coisa. Pô, essa vitrine eu achei que tava ótima, mas ninguém tá olhando para ela. Tá faltando um gancho aqui. Ou, por que as pessoas param, olham, mas vão embora? O que tá faltando de chamar eles para elas entrarem? Né? Por que as pessoas que entram não estão saindo com sacola? Por que todo mundo... Você vai entender coisas sobre o seu negócio que não estavam tão óbvias no dia a dia, lá no calor do balcão. Então, esse momento de observar, ele ajuda muito. Então, assim, eu falo, o melhor exercício gratuito que eu posso dar para alguém é esse. Faça isso quantas vezes quiser, mas tem que ser no mínimo 1 hora. E escolha 1 hora de bom movimento. Obviamente, não vai pegar a hora que está abrindo a loja, não tem ninguém passando, que você não vai conseguir medir nada. Mas são observações simples que você pode fazer e entender teu negócio. Quando a gente está no meio do furacão, é difícil entender o todo. A loja sempre teve igual, sempre foi bonita. Meus vendedores sempre foram assim. Não sei por que eles não estão vendendo. De repente você vai descobrir que os caras estão de braço cruzado o tempo todo. Que ninguém está fazendo nada. O cliente entra e espera 40 segundos lá, 1 minuto, 5 minutos, o cliente olhando, ninguém aborda o cara. Nem para falar oi. Não é nem assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Não, é assim, opa, tudo bem? Seja bem-vindo, fica à vontade. Nem para isso as pessoas abordam. Então, vai se descobrir coisas que vão ser importantes para o negócio e são pequenas mutações ali, pequenas transformações que criam grandes resultados nessa história toda. Caramba, que legal. Bom, infelizmente nós estamos caminhando para o final aqui. Passa rápido. Passa, demais, demais. E eu gostaria que você falasse, desse uma mensagem aí final para quem está nos assistindo. E depois eu queria que o Mário também desse uma mensagem. Primeiro, né? A gente volta a falar, nós estamos nesse episódio completando aí 1 ano, então queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está ouvindo a gente, assistindo pelas plataformas. Não. Primeiro que é uma honra estar aqui com vocês, cara. Tá num episódio tão especial, estou muito honrado de estar aqui. Segundo que não conhecia tão a fundo toda a parte fabril aqui de vocês, mas eu saio daqui encantado com o processo. Nessa jornada de 25 anos de mercado que eu tenho, eu falo, toda vez que eu pude sentar com um dono de negócio, e a gente vê nos olhos, na transparência, na conversa, e no tal, a gente entende o porquê do negócio, a gente entende o quão diferente é o produto. Existe um desafio gigantesco para qualquer empresa de levar isso até o consumidor final. Mas vocês estão muito bem endereçados no que vocês estão fazendo. Eu realmente saio daqui com uma visão que já era boa, mas muito melhor do que a Carmen Staff fez hoje no mercado. Agora, para o nosso público aqui que está assistindo a gente, eu acho que assim, pessoal, não tenha medo de testar. Acho que assim, o grande negócio da inovação hoje é teste. Não existe outro negócio sobre inovação que não seja teste. Tem estudo para você entender quais são as possibilidades, mas testar. Sem medo de errar. Assim, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Legal. Eu concordo contigo e, aliás, eu passei a minha vida inteira fazendo exatamente isso, sempre vanguarda, né? E isso faz toda a diferença, não só na área industrial, mas também na área de varejo. Eu acredito muito nisso que tu falou antes também, pessoas têm que gostar de pessoas têm que ser inquietas e querer. Eu gosto de gente ambiciosa, eu não gosto de mercenário. É isso aí. Né? O ambicioso quer crescer na vida, e isso é muito legal. O mercenário quer subir nas costas dos outros para se dar bem, né? Então, obviamente, existe uma diferença. Então, eu acho que um país como o nosso, que em 40 anos de empresa, eu talvez vivi umas 30 crises. Por aí. Então, toda crise é uma oportunidade para você crescer. Para você se reavaliar, para você ver como faz melhor, enfim, para você achar brechas para crescer. E eu acho que o varejo vive isso diariamente. Só que, com todas as ferramentas que nós temos hoje, você consegue fazer um plano de ação muito mais organizado, muito mais fundamentado, só que você tem que executar. E Exato. As pessoas acham que os outros vão executar para elas. Não. O plano de ação ele se executa sozinho, né? Então, o que eu posso falar? Quem tem um plano de ação e realmente executa ele e faz uma autocrítica depois daquilo, bom, isso aqui não deu certo, mas por que não deu certo? Aprende e faz de novo. É isso. Nós temos um evento que nós fazemos em loja, chama Aniversariante do Mês. A gente chama todas as clientes que fazem aniversário no mês para um evento na loja.
primeiro evento desse, que foi uma franqueada nossa que fez, foi uma cliente. Hoje nós temos, sei lá, 100 lojas, 200 lojas que fazem isso, que vão 15, 20 clientes. Perfeito. E isso é fantástico, né? Então, se ela tivesse desistido na primeira, nada disso teria acontecido, né? E assim, inúmeras coisas que a gente faz. E tem gente que não faz, porque... não vou fazer isso não, não vai vir ninguém. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, não vai vir ninguém, isso não funciona. E assim, entendeu? Então, ela mesmo se derrota. Total. Quem é varejo na veia, testa, melhora, e faz uma atitude ou uma estratégia virar excelente. E isso funciona em qualquer coisa, não é varejo. Hein? Aqui na empresa, a parte industrial é a mesma coisa. Exato. Vou te citar só um exemplo. Eu tinha um centro de desenvolvimento que fazia só amostras. E, obviamente, isso era um centro de custo. Só fazia amostra. Sim. E aquele equipamento custava uma maior grana, porque o equipamento que nós usamos é totalmente diferente do que as fábricas brasileiras usam. Aí eu cheguei para o meu gerente industrial e falei, cara, mas tu não tem dó do meu equipamento parado aqui fazendo 30 par de amostra por dia? Quantos par de dia nós podemos fazer de sapato nessa fábrica? Podemos fazer uns 450, 500 mais as amostras. Falei, então vamos começar a fazer. Hoje faz 750 par dia mais as amostras. É isso. Entendeu? A fábrica de bolsa, a mesma coisa. A fábrica de roupa, a mesma coisa. Nós produzimos amostras junto com a produção e aí sim nós não temos mais centro de custo. Nós temos talvez 10% do custo que nós tínhamos antes. Isso são pequenos detalhes que às vezes o cara que está ligado não percebe. Mas eu como tenho foco em custo-benefício, eu estou o tempo todo testando tudo. E aí nós chegamos a essa conclusão. Eu tinha um curtume que fazia até blue. Esse blue que... Sim. Só que de cada 1000 peles que eu curtia, 700 não me serviam. Eu vendi o curtume e falei, não, eu quero comprar as peles selecionadas. Eu quero comprar só o que eu tenho venda garantida. E eu não quero botar 700 peles por dia de problema para dentro de casa. Sim. Eu pago um pouco mais caro. Mas eu reduzo meu problema. Mas eu só compro o que eu vou usar. Melhor dos mundos. Entendeu? Então, são coisas que você vai modificando na eficiência do teu negócio. E uma loja tem que ser assim, porque se você é um dono de loja ou é uma gerente de loja, você tem que ver o que está dando certo e replicar. E até ajudar a questionar. E o que não dá certo, dizer, bom, não deu certo, mas a ideia é boa, a execução está ruim, ou a ideia precisa ser modificada, o que nós vamos melhorar aqui, o que nós vamos melhorar ali. E esse papo de uma reunião de 1 hora por semana é fundamental. Total. Quem não rediscute a sua vida 1 hora por semana, estagnou, e que se estagnou, alguém vai te atropelar. Pois é, e crítica é uma parte importante de você trazer, eu sei que a gente já encaminhou para o final, mas é um ponto importante até para os franqueados, para os gerentes. Como é que se faz uma crítica? Pouco se fala sobre isso, né? Então, assim, a crítica é o seguinte, uma coisa é você pegar um processo, olha, o Mário colocou um processo novo aqui, nós vamos ter que seguir. Uma crítica ruim não gostei, acho que não vai dar certo, não vou fazer. Isso é horrível. Isso não leva a ninguém, isso é só birra. Isso não é uma crítica. A crítica é certa assim. Mário, olha, eu acredito que talvez dessa forma não aconteça. Na minha visão, uma possibilidade seria fazer desta outra forma. Com o direito de quem na hierarquia manda, falar sim ou não. Mas a questão é sempre abra a tua opinião, mas nunca critique raso, só critique pela crítica. Faça uma crítica em contraponto da crítica. O contraponto da crítica é mais importante do que a própria crítica. É apontar um caminho. Aponta o caminho. Falou assim, ok, isso não é legal para você. O que é legal? Na tua visão, então, o que ia funcionar? Porque quando você traz, todo mundo escuta. E as pessoas não têm a mania de trazer a resposta junto com o problema. Uma vez eu fiz uma apresentação, tinha umas 20 pessoas na sala. E um gerente meu disse assim, isso não vai dar certo. Eu falei, olha, então faz o seguinte, sai da reunião, porque aqui todo mundo quer que dê certo, mas tu já te derrotou. Exato. Entendeu o que eu estou te falando? Como que vai dar certo? Ou assim, então, se você... Isso não vai dar certo, mas para dar certo tem que ser desta forma. Isso se discute. Se tu quer criticar, tu tem que ter um caminho. Isso se discute. Se discute a forma, né? Mas o que se discute é a crítica rasa. Não vai dar certo.
Mas por quê? Explica. E se tu tiver essa mentalidade, tu já te derrotou. Total. E outra, isso ajuda a mente a crescer, a buscar novas saídas o tempo todo, as pessoas têm autonomia. Muito se fala sobre autonomia. As pessoas querem autonomia, elas pedem autonomia, mas elas desejam liberdade plena. A autonomia é uma liberdade controlada. A autonomia você tem um limite. E para você ter autonomia, você tem que entregar resultado, né? Sim. Então ela fala assim, você pode trazer as suas ideias, eu posso não aceitá-las. Essa é a tua autonomia. Você pode trazer ideias, eu posso não aceitá-las. Agora, não é fazer o que você quiser porque quer e acabou. Isso é uma liberdade descontrolada. Então, assim, tem um negócio a ser gerido. Não é uma brincadeira de amigos nessa história. Muito bom, Caio. Eu te agradeço a presença aqui. Foi um prazer obrigado. Te conhecer pessoalmente. Uma honra mesmo. E vamos ver se a gente se encontra por essa vida fora aí, né? Muitas vezes, se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Gente, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Caio, Mário, por participar dessa bancada aqui. E, pessoal, vamos lembrar, hein? Curte aí, compartilhe. Lembrando que nós estamos no YouTube, no Amazon Music e também no Spotify, beleza? Então, finalizando mais esse Rafael Steffes Podcast. Obrigado, até a próxima.